Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento, sente-se glorificando e exaltando o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Mais uma quarta-feira juntos aqui, nessa casa de oração, onde nós temos a convicção que o nosso Deus se faz presente. Bom, queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos, capítulo de número 5, e hoje nós vamos falar a partir do verso de número 12. Romanos, capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso de número 12. Essa parte do livro de Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 21, ele é uma parte bem interessante, onde Paulo ele parece que dá ele foca de novo dentro da queda do homem e explica com mais requinte de detalhe a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então ele é um texto muito importante e para alguns estudiosos é um dos textos uma das passagens mais difíceis dentro de Romano a ser interpretada. Vamos ver o que sai. Acredito que em nome de Jesus vai dar muito certo. Romanos capítulo de número 5, a partir do verso de número 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não lhe é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que há de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te engrandecemos e nos rendemos diante da tua glória. Pedimos a ti neste momento que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos então dentro de uma sequência onde o apóstolo Paulo agora, ele está explicando e trazendo à memória dos seus leitores a relação da justificação pela fé. Nós já entendemos que no capítulo 1, 2, 3, Paulo está colocando todo mundo no mesmo balaio, mostrando que todos pecaram, seja judeus, seja gentios, seja ímpios, seja aqueles que se denominam justos, todos pecaram.
E no capítulo 4 e no capítulo 5, até o versículo de número 11, Paulo ele mostrou a justificação antes da lei, a justificação antes da circuncisão. Ele mostrou que Abraão e Davi são um arquetipo, né, dessa graça derramada independente da força do braço do homem. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, Paulo está mostrando a relação dos dons da justificação. E ele fala que primeiro vem a justificação, depois vem a fé. E através da fé, nós entendemos então o que é a justificação. E através desse entendimento da justificação, junto com o contexto, até aqui nós compreendemos que Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Que Deus nos justificou quando ainda nós não o amávamos. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho para que nós possamos, de alguma maneira, sermos resgatados e sermos justificados, que lembra que justificação é um ato, não é um processo, e fomos então livres da condenação e do império da morte. Quando nós chegamos então no versículo de número 11, Paulo ele conclui assim, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo ele encerra, ele finaliza a argumentação dele, mostrando que agora nós estamos reconciliados com Deus, mediante a fé, através da justificação. Quando nós compreendemos isso daqui, agora fica um pouco mais compreensível o que Paulo vai começar a falar a partir do versículo de número 12. Porque notem comigo no versículo 2 o que ele diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está trazendo agora a origem da morte. Na entrada da morte sobre o ser humano. Surgiu aonde? Surgiu lá no Éden. Todos nós sabemos que Adão, ele foi o único homem a obter na sua vida o chamado livre-arbítrio, né? Quando nós entendemos o que é o livre-arbítrio, logicamente que nós já apontamos para Adão, porque Adão, sem pecado, sem ser contaminado com o pecado, ele tinha liberdade para escolher entre o bem e o mal, porque Deus deu essa condição para ele. Não foi isso que Deus falou? De toda essa árvore você vai comer, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Notem que Deus disse, no dia. Já mostra que Deus não ia ser pego de surpresa, porque haveria um dia que ele ia participar dessa desobediência. Sendo assim, nós conhecemos a história e sabemos que Adão de fato pegou do fruto, participou do fruto, trazendo então o quê? A morte. Notem que a morte que veio diretamente a Adão naquele momento não foi a morte física, porque depois Adão viveu mais 900 anos, né? Mas sim gerou a ruptura, a separação entre Deus e o homem. Nesse sentido, então, Paulo está colocando assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, depois de Adão, todos os homens passaram a ser pecadores. Porque a partir de Adão, toda a geração se contaminou com esse pecado original de Adão. Então Paulo está trazendo a memória aqui dos leitores e dos ouvintes de que o assunto que ele está abordando não é um assunto novo. É um assunto que se diz respeito à humanidade, se diz respeito à queda do primeiro homem que nós conhecemos como Adão. E quando ele fala isso daí, ele conclui falando, porque todos pecaram. A geração adâmica, essa geração porque nós somos dessa geração adâmica, ela de alguma maneira ela é
ela foi contaminada com uma bactéria degenerativa chamada pecado. O mais pequeno entre os homens, o mais bebezinho, o mais sublime entre os inocentes, ainda assim ali existe uma bactéria degenerativa chamada pecado. Porque a natureza do homem foi corrompida. A natureza do homem, mesmo sem influência, ela pende para o erro. Muitas crianças, você vê geralmente em crianças, né? Às vezes você o pai nunca ensinou a criança a fazer uma rebeldia, uma birra, mas ela insiste em fazer. Você luta para ensinar bons modos, você luta para ensinar moral, mas para uma criança se tornar imoral, basta deixar ela andar do jeito que ela quer. Ela vai crescer já na imoralidade. Por quê? Porque a tendência da carne, a tendência do homem é partir para esse pressuposto, que é contra a moral divina. Então Paulo, ele está colocando aqui muito claro que por um só homem entrou o pecado no mundo. E por causa desse um só homem, todos foram afetados. Só que pior do que isso, não fomos afetados parcialmente. Nós fomos acertados de um modo tão brutal que gerou a morte. Ao ponto de Paulo, em outras passagens, e a Bíblia também cita em outras passagens, que nós literalmente estávamos mortos. Mortos mesmo. Até Paulo, aos Romanos, no capítulo 3, aqui ele fala que todos estavam mortos. A ideia ali é inanimado, sem possibilidade de se levantar, sem possibilidade de respirar, sem possibilidade de se salvar. Por isso que houve a necessidade de Cristo Jesus nos dar a vida e nos transportar das trevas da morte para a luz gloriosa, que é a vida. Então, no versículo 1, no versículo 12, Paulo ele traz essa memória. Todos estão mortos. Por quê? Até o regime da lei havia pecado no mundo. Opa, olha aí. Paulo ele está mostrando aqui que o pecado ele não deriva simplesmente da lei, mas o pecado é antes da lei. Olha lá, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Como sabemos disso? Olha para Caim e Abel. Olha para a depravação em Gênesis 6, onde que veio o dilúvio. Olha lá a Torre de Babel. Olha lá fugiu o nome. Maleque. Acho que é Maleque. Olha esse pessoal lá do Antigo Testamento, que eles de alguma maneira destoavam completamente da lei moral, ao ponto de Deus mandar o dilúvio para acabar com aquilo ali, porque a lei moral, a sodomia e tudo mais ali, de alguma maneira já estava insustentável. E notem que isso daí vem antes da lei, vem antes da lei mosaica. Então Paulo ele está trazendo essa memória que o pecado antes da lei ela já acontecia, mas o pecado não é levado em conta enquanto não havia lei. Como que isso daqui funciona? Por exemplo, aqui nessa rua, se eu passar a 120 por hora, não tendo uma placa de sinalização, é que hoje ainda tem, né, as normas de trânsito que nos dá isso, mas imagine comigo, se nessa rua ela não tem uma placa de 120 por hora e nós não sabemos dessa lei, se eu passar a 130, eu vou ser multado? Não tem lei, então eu poderia passar. Agora, se tiver uma placa ali de 90 por hora, de 50 por hora, e eu passar acima do limite, aí eu vou ser multado, não é? Por quê? Porque tem lei, e havendo lei, há consequência, há uma punição. Todavia, Paulo está falando aqui, que antes da lei agravar a ira, porque é o que nós lemos aqui no versículo de número 20, antes da lei agravar a ira, ou pôr mais peso no pecado, a lei, ela não tinha força contra o pecado, porque não havia lei. Todavia, o pecado precisava ser punido. E como que era punido o pecado? Toda alma que pecar, morrerá.
Então a morte, ela reinava. É nesse sentido que Paulo está falando, que a morte reinou. Olha lá, ó, porque a morte reinou de Adão até Moisés. Olha o verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Por quê? Porque até Moisés não tinha lei. Então, pecou, o salário do pecado é a morte. Morreu, já acabou o pecado para aquela pessoa que morreu. Depois tem juízo e tudo mais. Mas Paulo está mostrando aqui em vida. Está mostrando nesse quesito de que a lei, ela vale a partir de Moisés. Porque antes de Moisés não havia lei, mas havia consequência do pecado. Qual era a consequência do pecado? A morte. E cá entre nós, o que o homem mais teme? A morte. Eu, graças ao bom Deus, eu não tive essa oportunidade de enterrar um pai, uma mãe e um filho. Mas quem já teve a oportunidade de fazer isso, sabe que a dor é indizível, é uma dor muito terrível. Graças a Deus, eu não tenho condição de medir, mas eu tenho senso crítico de saber que não é uma coisa boa e nem fácil de se passar. A morte, ela já é uma punição para os filhos da desobediência, para os filhos do pecado, porque nós temos 3 tipos de morte. Temos a morte espiritual, a morte física e o dano da segunda morte. Agora, o ímpio, ele tem condição de sofrer o dano da segunda morte. E aí que o bicho pega. Porque o dano da segunda morte é lançado para as trevas exteriores. Ali haverá ranger de dente e o fogo nunca apaga. Aí já é a questão de consumação de juízo. Mas até aqui, Paulo está falando assim, ó, entretanto, reinou a morte desde Adão até a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Nesse sentido, então, Paulo, ele está deixando claro uma coisa aqui, de que a obra da justificação, a obra da redenção do homem, ela já é um plano estabelecido antes de tudo acontecer, que nada foge dos controles de Deus. Paulo está mostrando que de Adão até Moisés, a morte reinou por conta da lei e porque ela podia fazer o que quisesse. Só que notem uma coisa também. Quando Deus disse na praga da morte dos inocentes, a morte só podia matar qual tipo de povo? E quem mais? Aqueles que não tivessem o sangue na verga da sua porta. Independente de quem estivesse dentro da casa. Podia ser egípcio, podia ser qualquer um. Se estivesse dentro da casa, seria livre da morte. Se estivesse fora da casa, podia ser hebreu, podia ser egípcio, podia ser qualquer outra etnia. Se estivesse para fora dos umbrais dessa porta, a morte mataria. Ali a morte perdeu força também. Porque até então a morte só matava, ela não obedecia. Mas ali, com aquele sinal, a morte já não teve mais força contra o sangue, contra a aliança com Deus. Então Paulo está prefigurando 2 coisas aqui. Primeiro, a morte não só teve força de Adão até Moisés por causa da inexistência da lei, pela inexistência da lei, e ela só teve força até Moisés porque o sangue vetou a morte. Por isso que em Cristo Jesus hoje, a morte para o crente é só uma passagem para a eternidade. Para o crente, a morte só é uma passagem para a eternidade. Até parece uma hipocrisia para nós, né? Porque nós pregamos vida eterna e tememos a morte. Tem muitos que se dizem crente e preferem ficar nessa terra do que estar junto com o Criador. Eu sempre falei meio isso daqui, muita gente não gosta muito do que eu falo, mas eu falo. Se for para mim, para a glória, se for para eu ir para o céu e estar do lado do meu Senhor agora,
tchau para quem fica. Que me dê um fulminante agora, eu vou para a glória. Se for para mim, notem, se for para mim para a glória, não digo sofrimento. Sofrimento eu entendo que é muito terrível de passar. Mas se for para nós estarmos com Deus agora, disse Paulo, para mim é muito melhor e vantajoso. Mas por amor da igreja, por amor da obra, pela necessidade, não necessidade no sentido de que Deus precisa de mim, mas por eu entender que eu sou muito mais útil agora, eu prefiro ficar aqui. Não porque eu tenho um umbigo colado na terra, mas é porque é necessário para que a obra avance, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós temos esse sentimento de trabalhar na obra para que Deus seja glorificado, é válido ficar nessa terra. Mas agora, quando eu tenho o sentimento de ficar nessa terra por causa dos cuidados dessa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis que há em face da terra. Porque para a igreja, a morte é simplesmente uma passagem para a vida eterna. Não é isso que Jesus disse quando ele pergunta para Pedro, e Pedro, através do Espírito Santo, revela que ele é o Cristo? O que Jesus disse para ele? Ele falou assim, o que os homens estão dizendo que eu sou? Ah, que o Senhor é Elias, é Jeremias, um dos profetas. Jesus, tá bom, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo próprio Pai, falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Não foi carne e sangue que te revelou isso daí, mas foi o meu Pai. Eu, porém, te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, Cristo dizendo, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está querendo dizer aqui? A palavra inferno, ela não está nos textos originais. A palavra inferno, ela é uma palavra latina. Ela vem de uma tradução. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas originais. Sabem quais são? Grego, hebraico e aramaico. As 3 línguas originais da Bíblia. Grego, hebraico e aramaico. A palavra inferno é uma palavra latina, então ela não concorda com os originais. A palavra inferno, que vem de infernos, significa literalmente sepultura. Não é um lugar terrível, como as pessoas dizem. É que a aculturação, né? A nossa cultura já se associa o inferno como lugar de tormento. Mas, segundo as Escrituras, o inferno é o lugar dos mortos. É como se fosse um cemitério. Aquele que dorme vai para o inferno, que é o lugar dos mortos, ou dormitório. Isso daí é tão verdade que Apocalipse 22 diz que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Que ali é o problema. O lago de fogo é o problema, não é o inferno. O problema é o lago de fogo. Sendo assim, entenda comigo, Jesus ele está diante dos seus discípulos, falando que as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecerão contra a sua igreja. Jesus está de frente com os seus discípulos, de costa para um templo, chamado Templo do Deus Pan, que vem a palavra pânico, que é um cemitério. Jesus está de costa para um cemitério, olhando para os seus discípulos e falando, a minha igreja não sofrerá o dano da morte, não terá o pânico da morte. O que ele foi porque falou para Maria, irmã de Lázaro? Maria, calma, aquele que está em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Qual que é o maior pânico do homem? A morte, não é? O homem não tem pânico da morte? E Jesus veio para dar quê? Vida. Nesse sentido, olha o que Jesus está falando. As portas da morte, o pânico da morte, não vai prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja, ainda que esteja morta, viverá. Paulo conclui dizendo aos Tessalonicenses, não quero que seja ignorante acerca do que já dorme, acerca do que já
dormem, porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, eles também tornarão, eles primeiro, depois nós seremos transformados em um momento. Notem que a igreja, ela já não faz mais parte desse domínio da morte, porque nós estamos em Cristo Jesus, e aquele que está em Cristo Jesus tem dois tipos de vida: a vida biológica e a vida zoe, que é a vida temporal, esse momento que nós estamos, e a vida zoe, que é a vida espiritual. É essa vida que João diz que nele está a vida e ele é a vida dos homens, que além de dar essa vida biológica, é ele também que dá a vida eterna. Paulo está trazendo ao nosso conhecimento de que eu e você agora em Cristo Jesus não devemos mais de temer a morte, porque a morte só reinou até Moisés. A partir dali, a lei começa a ser aplicada. Se a lei manda matar, mate. Se a lei não manda matar, não mata. Então a morte já começou a perder a força. E em Cristo Jesus, a morte perdeu a força. A morte só faz aquilo que Deus permite. Só que a morte é um carrasco. E ela entra quando a gente menos espera. E Deus permite quando a gente menos espera. Por isso que Paulo, Pedro, João, Jesus sempre diz: esteja em Cristo Jesus, porque ainda que esteja morto, viverá. Não seja ignorante acerca dos que já dormem, porque se cremos que eles dormiram, logo, logo ressuscitarão e nós seremos transformados. Isso daí é esperança para a igreja, porque é um assunto até delicado para ser falado dentro da igreja, principalmente na nossa cultura, onde nós não celebramos a morte. Nós não celebramos a morte do indivíduo, nós choramos pela morte do indivíduo, e temos que chorar sim, mas quando nós temos esperança, nós somos consolados muito rápido. Por isso que tem gente que fala que culto fúnebre de crente é diferente, né? Porque cantamos e exaltamos o nome do Senhor, porque sabemos que em breve nos tornaremos a nos ver para a glória de Jesus Cristo. Deu para entender? Chique? Vamos lá. O verso de número 15, 16 e 17 diz assim, ó: todavia, não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como um caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora aqui nós temos a conclusão disso que eu estava falando aqui para vocês. Porque se pela ofensa de um, todos e muitos foram feitos injustos, foram feitos pecadores, agora pela oferta de um, a semelhança de Adão, muitos foram feitos justos, foram justificados. E através dessa justificação, que não veio por causa de uma só ação, que notem o texto diz assim, ó: Adão pecou e por causa de uma ação, todos foram considerados injustos, porque por causa dessa ação de desobediência, trouxe a morte. Só que a justificação, a graça, ela não veio só por causa de uma ação, ela veio por causa de muitas ações. Lembra que o que aplacava a ira de Deus era a oferta?
o sacrifício, o holocausto e os rituais, o Yom Kippur e tudo mais, essas coisas aplacavam. Só que lembra também que a Bíblia chega a dizer que oferta Deus já não queria mais porque estava enojando ele? Porque era como se varresse a sujeira para debaixo do tapete e aquele tapete ia acumulando a sujeira. Chegou um momento que aquilo lá já não estava mais sendo sustentado por se acumular muita injustiça, é que houve a necessidade de um justo pagar pela injustiça de muitos. É por isso que Paulo fala aqui, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No versículo de número 16, ele fala que transbordou, que teve muita ofensa, por isso que houve a necessidade do sacrifício de Cristo Jesus, a saber, do Cristo Jesus. E através desse sacrifício único, por muitos pecados, nós hoje fomos justificados. Por que Deus permitiu isso? Manteve esse peso do pecado? Para mostrar que eu e você éramos incapazes de nos auto-justificar. Porque a nossa natureza foi acumulando o pecado. E a nossa dívida se tornou impagável. E por ser impagável por causa da nossa natureza, houve por necessidade um justo, à semelhança de Adão, com livre-arbítrio, para não pecar. Notem isso. Adão, no Éden, escolheu desobedecer. Jesus, no Getsêmani, escolheu ir à cruz. Adão, sem ir à morte, escolheu a morte. Jesus, sem precisar ir à morte, escolheu ir à morte para remir os nossos pecados e nos resgatar da escravidão da morte. Olha só como que o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão é muito gritante. Porque se o pecado reinou pelo primeiro Adão, Paulo está falando agora, a vida reinará muito mais através do segundo Adão. É por isso que Jesus fala, esteja em mim, porque ainda que esteja morto, viverás, porque eu sou o dono da vida. A morte já não tem mais domínio sobre aqueles que são meus, porque mesmo que se tombe nesse mundo, terá a vida eterna de paz juntamente com ele. E essa é a nossa esperança. A nossa fé é na obra de Cristo, mas a nossa esperança é em reinar juntamente com ele por toda a eternidade. Paulo está deixando muito claro isso daqui para nós. Ele está deixando muito aqui que a figura, né, entre a graça supera a queda, que essa figura de que a graça supera a queda, ela tem que estar intrínseca dentro da nossa alma. Porque quando nós colocamos o peso das nossas ações para a salvação, se torna algo penoso. Mas quando nós colocamos o fardo de Cristo em relação à salvação, se torna algo muito mais leve, muito mais gratificante. Minha esposa ainda falou para mim essa semana, ela falou, fez assim na cabeça dela, ela fez assim, puf, explodiu uma coisa fantástica na minha mente. Eu compreendi com muita graça que antes eu fazia atos morais e de boas ações para de alguma maneira alcançar alguma coisa, mas hoje eu faço a boa moral e as boas ações porque eu já fui justificado por aquele que me transportou da morte para a vida. Ela compreendeu com uma clareza assim, que ela falou assim, eu me sinto mais leve, só que isso não me impulsiona a viver de qualquer maneira, isso me impulsiona a viver para a glória de Deus, para que aonde eu estiver, as pessoas possam ver a glória e a luz, e eu como espelho posso refletir Cristo Jesus. Queridos, isso é justificação. Isso é fechar a doutrina dentro da mente.
E quando nós compreendemos essa verdade, nós tiramos o peso da morte da nossa vida e nós andamos para a glória, louvor e exaltação do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Notem comigo o verso de número 18 e o verso de número 19. Pois, assim como, olha lá, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de uma só, muitos se tornarão justos. Fechou aqui o pagamento. Fechou aqui agora o equilíbrio. Porque antes, em Adão, nós estávamos escravos do pecado e da morte. Hoje, em Cristo Jesus, nós estamos livres do pecado e da morte. Em Cristo, nós temos essa benevolência, essa bênção da parte de Deus. Notem que na velha natureza, nós colocávamos a culpa em quem? No Satanás. Colocávamos a culpa na mulher que tu me destes. Colocávamos a culpa no trabalho. Colocamos a culpa em tudo. Terceirizávamos a culpa. Mas nunca assumíamos a culpa. Porque a culpa sempre vinha de terceiros. A morte fazia o papel dela, matava e levava como pagamento. Agora, em Cristo Jesus, as pessoas que estão em Cristo Jesus já não têm mais condição de terceirizar a culpa, porque já não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. A quem atribuiremos os nossos pecados se Cristo habita em nós? No Espírito Santo? Vamos atribuir os nossos pecados ao próprio Cristo? Sendo que agora já não vivemos mais debaixo do domínio do pecado e do domínio da morte? Se agora, justificado por Cristo, vivemos na luz de Cristo, agora a responsabilidade do pecado é nossa. Porque uma vez livre do pecado, agora eu peco porque quero. Porque eu já estou livre do domínio do pecado. Por isso que no domingo, eu falei aqui para vocês, a diferença entre resistir o diabo e fugir do diabo, da tentação, né? Fugir da tentação. Porque resistir o diabo está muito mais ligado a resistir falsas doutrinas, falsos ensinamentos, aquilo que me conduz a erros dentro daquilo que nós chamamos de igreja. Resistir ao diabo é fugir daquilo que tenta maquiar a salvação, porque o diabo tenta trazer uma facilidade para a salvação. Ela é fácil? Para nós, aparentemente sim, mas para Cristo não foi. Para nós é de graça, mas para Cristo custou muito. E a salvação hoje, a graça hoje, aparentemente é melhor do que a lei. Só que quando nós olhamos, nós vemos que não é tão simples assim. Porque na lei eu só era considerado um adúltero quando eu adulterava. Agora na graça, se eu desejar a mulher do meu próximo, eu já cometi adultério, mesmo sem consumar o ato. Então pera lá, qual que é mais leve, a lei ou a graça? A lei, ela aparentemente era mais leve, mas ela agravava. É o que nós vamos ver aqui no verso 20. A lei agravava porque eu sabia que era errado, mas mesmo assim eu fazia, porque eu não tinha punição se ninguém me pegasse no ato. Mas agora a graça, o crivo, o julgamento é fora o íntimo. É Deus que olha qual é a intenção de cada coração. Olha só o verso de número 20. Sobreveio a lei para avultasse, para que avultasse, para que aumentasse a ofensa. Olha isso que Paulo está falando. A lei, ela não veio para redimir o homem, mas a lei veio para que aumentasse ainda mais o pecado,
para que aumentasse ainda mais a ofensa. Porque o homem precisava entender de alguma maneira que é impossível ele conseguir se redimir. Porque o pecado que ele queria fugir, ele não conseguia, porque estava sempre na sua frente. E o mal que ele sabia que ele não deveria de fazer, mesmo sabendo que ele tinha que fugir, ele não fugia, ele fazia. E ele ia contra a lei, e a lei se aumentava, se acendia o furor de Deus contra o filho da desobediência. Mas olha só, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado avulsava a lei, se a lei avulsava a ira, agora a graça aplacou a ira. Por quê? Cristo Jesus tomou sobre ele toda e completa ira de Deus. Sabe aquela ira que está sendo derramada dentro de um cálice? A ira de Deus que está sendo derramada dentro de um cálice, que será despejada sem mistura sobre os filhos da desobediência? Jesus Cristo tomou sobre ele, para que eu e você fôssemos livres dessa ira vindoura, porque ela será derramada. Mas todos aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, reconhecem Ele como Senhor e Salvador de nossas almas, recebemos essa abundância de vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E pela graça fomos justificados, que nos gerou a fé, e hoje damos glórias a Deus por essa tão grande salvação. Quando nós compreendemos da onde nós fomos resgatados, nós glorificamos a Deus com muito mais alegria, porque nós entendemos que pela graça de Jesus Cristo, eu e você fomos livres dessa ira vindoura. E louvado e exaltado é o nome do Senhor. E para concluir, o verso de número 21, que diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, ele conclui o capítulo de número 5, mostrando para nós que a briga entre vida e morte, ela tem um vencedor nato. Quem é o vencedor? A vida. E essa vida vem através de quem? De Cristo Jesus. A vida só é dada para aqueles que confessam quem é Cristo Jesus, que descansa na força do seu trabalho. Aquele que não descansa na força do trabalho de Cristo Jesus, ou é aquele jargão que a gente sempre usa, ou ele não entendeu o que é justificação e uma hora entenderá, ou ele nunca foi justificado. Porque é impossível aquele que compreendeu quem é Cristo não se dobre à sua soberania, não se dobre à sua graça, não ressalte a importância da graça salvífica de Cristo Jesus. O capítulo 5 o capítulo 5 inteiro, ele tem por interesse de escancarar que a obra é completa por causa de Cristo Jesus, não por causa de nós. Notem que ele começou falando o seguinte: que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. Ele continua aqui no versículo de número 12 até o versículo de número 20, mostrando que o antigo Adão, o velho Adão, que pelo velho Adão a morte reinou e o pecado reinou. Só que agora, através do novo Adão, o que reina é a vida e a liberdade. Só que a liberdade não dá direito de libertinagem. A liberdade dá direito de santificação, de policiamento, de abstenção do pecado, de fugir da tentação do pecado. Porque se ficarmos presos na lei, a lei faz o quê? Avulsa a ira. E a ira será derramada sobre os filhos
da desobediência, que andam segundo o primeiro Adão. Mas os filhos do reino de Deus, os filhos de Deus, receberam uma avultada, recebeu algo abundante. Notem o padrão agora. O padrão agora não é ser criatura, não é ser segundo Adão. O padrão agora é ser filho. É aqui que entra o abundante. Porque antes éramos criatura, agora somos filhos. Irmãos, espera aí. Se isso não nos trazer alegria, nós não entendemos nada do que é salvação e que é Cristo. Porque se alguém me fala assim, você hoje é filho da rainha da Inglaterra, poxa, eu ia ficar feliz demais. Você é filho de qualquer milionário, poxa, eu ia ficar feliz demais. Mas se alguém falar para mim que eu sou filho de Deus e não me causar nenhuma alegria, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Queridos, hoje somos filhos. E isso é mais do que suficiente para levantarmos as nossas mãos e louvar e exaltar o nosso Pai, que nos resgatou das trevas, que nos tirou da força da morte, da força da lei, do pecado, e nos trouxe hoje para essa abundante graça, porque em Cristo Jesus nós estamos na abundante graça. Para quê? Para a preparação do nosso corpo glorioso, porque é o que Paulo fala aqui, a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Está falando do nosso corpo glorificado. Está falando da nossa estadia eterna juntamente com Cristo e da nossa sublime bênção, que é poder ver o nosso Deus Pai, assim como Ele é, contemplaremos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Semana que vem, então, continuaremos a partir do capítulo de número 6, onde falaremos dessa tão grande indagação, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha a resposta. De modo nenhum. Semana que vem vamos falar sobre esse capítulo que é fantástico, que é a conclusão do capítulo 5, tá? Então, semana que vem, em nome do Senhor Jesus, se Deus permitir, falaremos aí dessa tão preciosa passagem. Oremos ao Senhor. Pai, somos gratos a Ti e Te bendizemos pela Sua graça, pela Sua bondade, pelo Seu amor. Sabemos que a Sua palavra é como espada de dois fios, que penetra, Senhor, até a nossa alma, até o nosso entendimento, e é apta, Senhor, para discernir qual é a intenção do nosso coração. Sabemos, Pai, que o Senhor é o dono da vida, e de que o Senhor nos deu a vida, e de alguma maneira que nós não compreendemos, o Senhor nos amou, e por esse amor o Senhor também nos libertou da escravidão do pecado. Senhor, eu oro a Ti neste momento pelos Seus filhos que aqui estão, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que não puderam vir a esta casa nessa noite. Que o Senhor possa fazer na nossa mente, trazer ao nosso consciente essa clareza tão extraordinária, para que nós possamos descansar na força do poder de Cristo Jesus. Entender por completo, Senhor, que já não vivemos mais em trevas, que nós vivemos na Tua gloriosa luz. E que hoje nós somos chamados de Seu Filho. E como sendo filho, nós também somos herdeiros. E sendo cordeiros, participando juntamente com Cristo Jesus, hoje sim nós somos mais do que vencedores. E por esse motivo, Senhor, nós só estamos esperando o momento exato para sermos libertos da escravidão desse corpo, para vivermos na plenitude do nosso corpo glorificado e reinarmos juntamente com o nosso Salvador Cristo Jesus. Enquanto isso não acontece, Senhor, sustenta-nos, guia nossos passos, segure fielmente em nossas mãos, conduza-nos, Senhor, pelas veredas da Tua justiça, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Mas se porventura, Senhor, venhamos tropeçar, pecarmos, que nós possamos ser justificados, que nós possamos ser redimidos, que nós possamos ser regenerados, para que nós não venhamos perder a alegria da salvação.
Senhor, tudo isso nós te pedimos e te glorificamos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.